Meu nome é Sérgio Júnior e no vídeo de hoje eu vou recomendar para vocês um PC gamer de até R$ 6.000, um PC de mesa, né, um desktop, e o intuito é mostrar para vocês o que dá para fazer hoje com R$ 6.000 aqui no mercado brasileiro. E se você for da capital de São Paulo e da grande região, eu presto serviço de montagem de PC e manutenção, limpeza das peças, troca de pasta térmica a domicílio, indo até você. Se você tem interesse nesse serviço, dá uma olhada no link que vai estar na descrição no primeiro comentário fixado. Acessando meu site você vai saber mais de como todo o processo funciona. E através do WhatsApp a gente pode trocar uma ideia para eu saber como eu posso te ajudar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E eu vou deixar para vocês essa placa-mãe da Asus Prime B550 e eu escolhi o chipset B550 porque ele já tem o suporte para PCI Express 4.0. E como eu vou recomendar uma placa-mãe da geração 5000 da Nvidia, a geração 5000 tem suporte para PCI Express 5.0, mas vocês não vão perder tanto nesse sentido e o custo-benefício deve compensar. Dando uma olhada no geral, não encontrei um preço médio que se parecesse com esse daqui, tanto à vista quanto a prazo, né, parcelando, passando no cartão. Ela tem entradas um pouco mais antigas, né, que seria o DVI e o VGA, mas como a ideia é usar uma placa de vídeo dedicada, então essas entradas não vão impactar tanto. Eu até pensei em recomendar para vocês o modelo B450 da ASRock, porque já vem com entradas muito mais atualizadas, incluindo o USB tipo C, então é bem interessante. Porém, o PCI Express dela é 3.0, então já perderia bastante de velocidade se tratando de uma placa de vídeo da geração 5000 da Nvidia. E com o processador que eu vou recomendar é bem tranquilo, essa placa leva sem nenhum problema. E para essa faixa de preço tinha que ser o Ryzen 5 5500, porque ele sempre está nessa faixa de 550, 600 reais. Então é um processador que vai servir bem. E é claro que se você estiver pensando no uso mais específico, pode ser que o Ryzen 5 5500 não te atenda, mas para a maioria das pessoas ele vai funcionar super bem. Mesmo em jogos competitivos como Marvel Rivals ou Valorant, você consegue extrair bastante desse processador e juntamente com a memória RAM e a placa de vídeo dá para fazer um combo bem interessante. E dentro dessa faixa de preço é o que dá para encaixar. E memória RAM tá um caso sério, todos sabemos, né, devido a explosão aí das IAs e tudo mais, só que esse anúncio tá caro, né? Antigamente a gente comprava o mesmo kit por menos de R$ 400, tá literalmente o dobro, mas se você tá precisando montar uma máquina, não tem o que fazer, ou você vai para isso, ou você compra no mercado de seminovos e usados, ou de algum conhecido que está passando para frente. E se tratando de AMD Ryzen, é interessante ter dois pentes de 8 GB ao invés de um só de 16, porque os AMD Ryzen, a gente sabe, eles se valem muito de dual channel, né, do canal duplo das memórias, então ter duas memórias ao invés de uma vai melhorar o desempenho do processador com certeza. Então por isso que eu preferi um anúncio que tinha dois pentes de 8 GB ao invés de um de 16, e tá esse preço aqui. Pode ser que quando você clicar no link esteja com alguma promoção. Esse preço aqui aparentemente não tem nenhuma promoção esse preço aparentemente não possui nenhum tipo de promoção do site, mas pelo que eu tô acompanhando é o preço médio, não sai muito disso aqui não. Esse anúncio de SSD M.2 foi o mais em conta que eu encontrei, se tratando de um NVMe que tem uma taxa de leitura até um pouco alta, né, 2.4 GB. Eu até já testei fazer importação de SSD dessa categoria, mas com os impostos acaba ficando a mesma coisa ou até mais caro. A não ser que tenha alguma promoção específica do AliExpress, esse é o preço médio que a gente está encontrando atualmente devido à crise das IAs que muitas pessoas aí já estão cientes. Esse anúncio de RTX 5050 eu achei interessante, porque é uma placa de nova geração, já vai ter os recursos de IA, né, de upscaling de IA, então dá para usar ali o Frame Generation e tudo mais. E por 2.150 é um preço bem honesto, se tratando do mercado brasileiro. Parcelado fica 2.270 em até 12 vezes. É uma placa de 8 GB de VRAM e também é de nova geração, então você não vai precisar se preocupar em fazer upgrade nos próximos tempos. E na hora de comprar fonte é interessante se atentar em dois fatores: a certificação dela, se é bronze, silver, gold, platinum. Isso não muda tanto na prática, mas ajuda. E se ela acompanha o conector de 12 pinos também, para que você não dependa do adaptador da Nvidia. E por R$ 560 à vista, tá até um preço ok, é de 750 watts. E em 2026 eu não recomendo que você compre fontes abaixo de 650 watts, porque você vai ter que trocar assim que você trocar alguma peça, seja a placa de vídeo, ou seja o processador e a placa-mãe, dependendo do processador, né, se você fizer um salto muito grande. Então, se tratando de fonte e placa-mãe, é sempre interessante você comprar quando der uma peça que te dê folga para você fazer upgrades no futuro. Eu acabei encontrando essa fonte da XPG, né, a Kyber. Ela sempre tá em promoção, tá? Essa fonte aqui sempre entra em promoção e é uma fonte de 850 watts, 80 Plus Gold, aquela coisa toda. Já tem o conector 12 pinos para as placas Nvidia. Então por R$ 482 é 850 watts, então você vai ficar com ela por bastante tempo. É interessante. A XPG veio de umas polêmicas aí de substituição de peças, deixando o projeto um pouco mais inferior, mas isso acabou sendo resolvido pelo que eu acompanhei por alto.
alto. Então se você já está montando um setup pensando no upgrade futuro de placa de vídeo principalmente, quanto maior a capacidade da fonte, melhor. E de gabinete eu vou deixar duas recomendações. Eu gostei desse modelo da Gandias. Ele parece ter um espaço interno muito interessante. Ele é muito bonito, né, visualmente por fora, o acabamento dele. E é um gabinete que vai suportar configurações robustas e não vai ocupar tanto espaço da sua mesa como um gabinete aquário ocuparia. Então, e por R$200 com certeza vale pensar a compra para você que está pensando em trocar de gabinete ou vai comprar um para compor as peças do seu setup. E para quem curte um modelo de gabinete mais aquário, eu encontrei esse Red Dragon Wide Load aqui. Eu acho o acabamento dele muito interessante, né? Tem essas entradas frontais aqui também de USB-C, apesar da placa-mãe que eu recomendei para vocês não ter a entrada, porque o USB-C já aparece em placas-mãe mais topo de linha ou então mais da nova geração, né, a M5 e tudo mais. Porém, já é um recurso que quando você trocar a placa-mãe, caso você compre essa que eu recomendei, já vai estar disponível para você. E é um gabinete bem competente, tem bastante espaço. Eu só não gosto tanto dessa lateral aqui desses gabinetes, porque o airflow fica um pouco estranho, mas dá para resolver colocando fãs aqui embaixo e na parte superior também, então não é o fim do mundo. E vem até com esse LEDzinho RGB bem interessante aqui para quem gosta. E para você que quer um PC para jogar, o que será que esse setup roda em games, né? Então eu procurei benchmarks com uma configuração similar e a gente vai ver o que dá para fazer com ela. 1080p no Ultra, tudo desligado aqui, né? Então tá nativo aparentemente, 1080p. E é o Red Dead Redemption 2, né? A RTX 5050 tá sendo bastante usada, né? O Ryzen 5 consegue empurrar bem ela, até porque é uma placa de vídeo de entrada, então faz sentido. Ali tá consumindo quase os 16 GB de RAM e o FPS está quase chegando nos 60 ali, né? Só que é uma área aberta e não tem tanta gente. Na cidade pode ser que caia a média para uns 50, 45, por aí. Mas no Red Dead é isso que vai dar para fazer pelo visto. Interessante. E aí, né, para quem gosta de um Marvel Rivals, o FPS tá na casa dos 130, 1080p no baixo, normalmente se joga FPS assim, aí você aumenta a resolução e faz a configuração que quem joga FPS já conhece. Bem interessante, né? Não é exatamente competitivo, é interessante ficar pelo menos no 120 Hz ali cravado, né? Não baixar disso para você não perder ali o foco, principalmente porque quem joga FPS gosta de uma competição, então, mas média ali em 120 frames, interessante para uma configuração custo-benefício. Agora, o Benchmark está testando o Horizon Forbidden West, né, que é o segundo jogo da franquia. O Horizon é um jogo extremamente otimizado para PC. Quem tem uma configuração básica e já testou ele pode afirmar isso. É claro que por ser um jogo mundo aberto e da Sony, tem todos os detalhes, as médias não vão ficar tão altas mesmo se tratando de um jogo single player, mas para uma configuração custo-benefício é bem interessante. E se tratando da 5050 dá para ver ali alguns recursos de aceleração de frame e tudo mais. Agora tá no Hogwarts Legacy, né? O Hogwarts Legacy é um jogo também que funciona muito bem em PC de entrada. Ele tá bem otimizado nesse sentido. E para quem curte, eu mesmo tô jogando ele agora. Em 60 frames é honesto. Acho que não vai sair muito dessa casa dos 50, 60 frames no jogo single player, porque é uma configuração de entrada. Agora tá aqui no GTA 5, né? Então 1080p no Ultra, DLSS off. E aí, como deve ter alguns mods de textura e algo do tipo, né? Esse carro não me parece ser oficial do GTA, então deve ter alguns mods. Vai ficar na casa dos 40 frames. Se você for otimizar, com certeza nessa configuração você consegue algo acima dos 80 garantido, até porque ele está na configuração 1080p no Ultra, né? Então dá para fazer uma configuração mais otimizada, mas funciona bem, não estou vendo stutter nem nada, funciona bem. O GTA geralmente é difícil dar erro. Agora aqui no Forza Horizon 6, o motor gráfico do Forza Horizon ele geralmente funciona bem, configurações básicas. Já tem bastante teste na internet por aí rodando Forza Horizon 5, 4 em APUs, né, em processador que tem placa de vídeo integrado, e ele costuma funcionar. Então, como vai estar com a 5050, a pessoa aqui deixou na resolução 1080p extrema, né? Mas dá pra rodar um 1080p ali no médio, com algumas texturas no alto, e vai ficar bem interessante, com certeza vai passar da casa dos 100 frames. E o Forza geralmente funciona bem, não é segredo ele estar funcionando com uma certa tranquilidade. E agora eu vou deixar aqui no Valorant que eu vi que ele fez o benchmark. Como vocês podem ver, esse tipo de jogo assim, com esse formato, né, com esse gráfico, funciona muito bem. Tá acima dos 200 FPS, então
Para quem é mais competitivo é bem interessante. E lembrando, é uma configuração que, pegando algumas promoções, você consegue pagar até menos de 6 mil reais. E em 2026 é bem interessante, se tratando aí da crise de tudo que a gente está vendo no mundo da tecnologia. Tá passando dos 300 frames com até uma certa facilidade. E tá aí a nossa configuração modesta, rodando games, né, videojogos. E nesse vídeo eu quis mostrar para vocês como se monta uma configuração aqui no Brasil com um orçamento de até 6 mil reais. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer ver mais desse conteúdo na sua home do YouTube e aqui no canal, considere deixar o seu like e a sua inscrição. Lembrando que eu presto serviço de montagem e manutenção de PC Gamer a domicílio para Grande São Paulo, então se você tem interesse nesse tipo de serviço, dá uma olhada no Linktree, no primeiro comentário fixado, acessando meu site para entender um pouco mais do serviço e o WhatsApp para a gente conversar melhor. O meu muito obrigado para quem chegou até aqui e por esse vídeo é isso, até a próxima. Tchau, tchau.